Então vamos ver um exemplo do uso da tabela do cálculo de probabilidade usando T-de-Student. Então vejam aqui, em destaque aqui a condição, não se conhece o desvio padrão e o tamanho da amostra é menor que 30. Então essas condições nos levam ao uso do cálculo da probabilidade usando T-de-Student. Então não se conhece o desvio padrão da população, mas é claro, o desvio padrão da amostra você pode calcular. Então uma pesquisa mostra que cientistas de dados ganham R$ 75 por hora. Uma amostra de 9, veja aqui o tamanho da minha amostra, cientistas selecionado e perguntado o salário. O desvio padrão da amostra é 10. Então veja, eu posso calcular o desvio padrão da amostra, obviamente. Qual a probabilidade do salário ser menor que 80 a hora? Então aqui a gente tem desenhado esse problema, a média está aqui em 75, eu estou perguntando a média de ser, qual a probabilidade de você ter um cientista de dados que o salário é menor que 80 a hora. Então vejam que é um problema menor que, não é maior que, então eu não vou ter dificuldade em resolver esse problema. Então, primeiro aqui eu tenho a média da população, que eu sei que é 75 por hora. O desvio padrão da amostra eu posso calcular, ele é 10. O tamanho da amostra, ele está dizendo aqui que é 9. E meus graus de liberdade é 1 menos o tamanho da amostra, então eu tenho 8 graus de liberdade. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou usar essa fórmula para calcular o valor de t, e depois eu vou, com o valor de t, procurar a probabilidade na tabela de distribuição T-de-Student. Então aqui é a fórmula bem simples de calcular, né? Eu tenho aqui o valor da probabilidade que eu busco, menos a média da população, dividido pelo desvio padrão da amostra, vezes a raiz quadrada da amostra. Então eu tenho 5 sobre 10 dividido por 3, eu chego que o meu t é 1,5. Então agora eu vou para a minha tabela t, eu cheguei aqui que o meu t é 1,05, então nessa coluna eu vou procurar os graus de liberdade. Vocês lembram que o tamanho da amostra era 9, então meu grau de liberdade é 8. Então eu vou chegar aqui, ó, o meu t é 1,5, ele vai estar aqui no meio, ele não me mostra na tabela. Então se você fizer o cálculo numa ferramenta, obviamente que você vai ter um valor preciso. Mas você buscou o grau de liberdade, você busca aqui na linha do grau de liberdade o valor de t, e lá em cima você vai chegar na probabilidade. Então, fazendo uma média, na tabela ela ficou entre 9 e 0,9 e 0,95, então a gente tem uma probabilidade de 92,5%. Usando uma calculadora, então a gente pode dizer que a probabilidade é de 0,91 ou 91%. Então a probabilidade de você selecionar um cientista de dados com o salário menor que R$80 a hora é de 91%. Agora, a gente pega o mesmo exemplo e altera, assim como a gente fez lá nos cálculos de probabilidade de distribuição normal. Então, o problema é o mesmo, o desvio padrão é o mesmo, a única coisa que está mudando aqui é a pergunta: qual a probabilidade do salário ser maior que R$80 a hora? Então, aqui, vejam, eu tinha este lado, agora eu estou pegando este. Eu poderia resolver isso facilmente, pelo fato de eu já ter o cálculo da probabilidade deste lado, né? Embora seja um cálculo aproximado, mas não vamos pular as etapas. Eu quero saber a probabilidade de eu selecionar um cientista de dados que tem o salário nessa região aqui, nessa cauda. Então eu tenho aqui a média da população, é o mesmo, o desvio padrão da amostra é o mesmo, o tamanho da amostra é o mesmo e meus graus de liberdade são 8. Então nada muda. Eu aplico a fórmula e eu chego, obviamente, ao mesmo t de 1,5. A diferença é que eu tenho aqui um problema maior que, então eu vou fazer uma subtração de 1 menos 0,91, eu chego que o meu p é de 0,086, ou seja, a probabilidade de 8,6%. Então, como que eu cheguei aqui neste 0,91? Olhando lá na tabela de distribuição T, a coluna de graus de liberdade 8, com o valor
com o valor 0,91. Por que 0,91? Porque eu fiz 1 menos 0,91 porque eu tenho um problema do tipo maior que, e lá eu encontro que a probabilidade então é de 8,6%. A distribuição t-student no R. Então você vai ter a função pt, a função simplesmente p, e você também lá tem o parâmetro, se for um problema menor que, você vai simplesmente usar o pt, e se você tiver um problema de probabilidade do tipo maior que, você vai usar o parâmetro lowercase ou fazer 1 menos o resultado encontrado. Tá? Então você resolve os problemas de probabilidade com t-student usando a função pt. No caso, se for uma probabilidade do tipo menor que, você simplesmente passa os parâmetros, e se for do tipo maior que, você passa o parâmetro lower tail. Bem semelhante lá ao que a gente viu quando a gente estudou a distribuição normal.